Eu sou o Birajara e esse é o canal RK Rede Koinonia. Seja bem-vindo. No vídeo anterior eu tratei do termo koinonia e agora eu quero acrescentar de forma resumida o significado desse termo para Paulo. O termo koinonia para Paulo se refere estritamente ao relacionamento de fé para com Cristo Jesus. Por isso, ele diz lá em 1 Coríntios 1,9 que o Criador nos chamou à comunhão de seu Filho, Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando Tiago, Pedro e João estenderam a destra de comunhão para Paulo e Barnabé, isso não significou um aperto de mão selando um acordo. Isso significou que eles mutuamente se reconheciam em Cristo Jesus. Como eu falei também nesse vídeo anterior, hoje eu quero apresentar um texto do querido irmão Carlos Bassani, um texto que ele trata de forma implícita a questão da koinonia, do relacionamento, e que nos traz um entendimento, né, de que a koinonia e o relacionamento a comunhão, o centro da fé cristã. Esse texto, ele criou esse texto depois que ele respondeu a uma irmã que o perguntou a que grupo ele pertencia. E ao escrever, ao refletir na resposta que ele deu a essa irmã, né, ele experimentou, né, profundamente a revelação da unidade que os filhos de Deus têm através de Cristo Jesus, né? E esse texto dele, embora ele talvez não tenha tido uma intenção direta, mas o Espírito o usa, de forma que essa passagem de 1 Coríntios 1,9, ela fica tremendamente esclarecida através desse texto, né? Porque é tremendamente maravilhoso ao ler ali qual é a intenção de Deus, qual foi o propósito de Deus no nosso chamado, para que tenhamos comunhão com o seu Filho Jesus, né? E veja que, né, essa comunhão com Jesus é a comunhão com o Criador. Depois de eu ler esse texto do Carlos, eu quero também dar destaques a alguns trechos que sintetizam os assuntos que eu tratei no vídeo anterior. Bem, passemos então à leitura do texto. Abre aspas. Uma querida amiga e irmã em Cristo, que devido à distância há muito tempo não nos vemos, me perguntou a que grupo eu estou ligado. Ao respondê-la, percebi o quanto a resposta reflete a dimensão espiritual da unidade dos filhos de Deus. Senti então o desejo de compartilhar o que tem chegado ao meu coração sobre isso. Graças a Deus, eu tenho me alimentado da verdadeira comida, Jesus. Ele disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. E também, quem comer da minha carne e beber do meu sangue, permanece em mim e eu nele. João 6,56. O foco, portanto, é a comunhão com Ele. A comunhão com Ele faz com que outros se aproximem de nós e tenha o desejo e a liberdade de repartir
a vida de Cristo que amorosamente nos foi colocada. Estando ligado a Ele, a consequência será ter muitos irmãos e irmãs ligados a mim. Na prática, a consequência tenho relacionamento intenso com edificação com pessoas aqui na minha cidade e por onde quer que eu vá. Manter o foco somente nele não é uma opção, é a única alternativa. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Por isso, não estou ligado a qualquer grupo em particular. Minha ligação é com ele. No sentido horizontal, as conexões ocorrem pessoa a pessoa. Não é possível ter uma conexão coletiva. Se nos alimentamos dele, algo extraordinário acontece. Vamos perdendo os preconceitos estereotipados que absorvemos de um grupo e somos desafiados a dependermos unicamente da vida que vai crescendo em nós. A unidade com Cristo tem o poder por si mesma de gerar a unidade uns com os outros. É o que pude ver, ainda que numa amostra pequena, acontecendo no encontro que ocorreu em Matilde, com irmãos provenientes de várias partes do Brasil. A experiência foi impactante porque mostrou que a comunhão do corpo depende da unidade que cada indivíduo tem com Jesus. Não depende de um esforço religioso em favor da unidade. Não depende de tolerância religiosa para poder suportar o pacote, entre aspas, que cada um traz de seu grupo particular. Depende unicamente da fé de que ele é suficiente e capaz para governar o seu povo, e capacitá-lo, alimentá-los, socorrê-los, levantá-los, perdoá-los. Confio plenamente de que foi para esta liberdade e dependência que foram chamados aqueles que se renderam ao Senhor dos Senhores. Muitos acharão isto uma loucura e defenderão com unhas e dentes os seus vínculos grupais. Mas loucura, o impossível e o nada são matérias para Deus fazer tudo. Outros pensarão que será uma ótima opção para fingirem ser discípulos de Jesus. Porém, a vida não se manifestará naquele que dele não se alimenta. E, portanto, este será discernido por aqueles nos quais a verdadeira vida flui. Mais do que nunca, é necessário que ele cresça e nós diminuamos. A ele, o único digno de receber a glória, a honra e o poder. Fecha aspas. Assim, então, Carlos termina o seu texto. Esse texto está disponível na descrição que fica aqui abaixo do vídeo, tá? Eu aconselho que você leia o texto para perceber os detalhes da escrita que não foram destacados nesta leitura. Quero ressaltar também alguns pontos deste texto com o propósito de estimular a sua reflexão sobre um estilo de vida centrada somente na comunhão com o Criador por meio de Cristo Jesus. Primeiro, veja que a nossa vida de fé, tendo o Criador como nosso Pai, começa com uma certeza de que Ele nos dá o pão do céu, o verdadeiro alimento, a verdadeira comida, Jesus, o qual disse: quem de mim se alimenta, por mim
viverá. Então, o foco, portanto, é a comunhão com o Pai por meio do Filho. Manter o foco somente em Cristo não é uma opção, né? Não é uma opção, é a única alternativa. É isso que nós aprendemos ali lendo, observando o texto. Manter o foco não é uma opção, é a única alternativa. Por isso Jesus diz: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Segunda observação: viver de modo que somente Cristo seja o nosso foco é viver a verdadeira fé cristã. É viver ligado somente a Ele e não a qualquer grupo em particular. Terceiro, devemos observar que viver verdadeiramente uma vida de modo que Cristo seja somente o nosso foco não pode provocar sectarismo e nem nos isolar, pois tendo Cristo, né, como o foco da nossa vida, né, a nossa comunhão com Ele vai fazer com que outros se aproximem de nós, tenham o desejo e a liberdade de repartir a vida de Cristo, né, que nos foi doada, né, de modo que, se nós estamos ligados a Ele, a consequência é nós termos muitos irmãos e irmãs ligadas a nós. Uma quarta observação é que a nossa ligação é somente com Cristo Jesus. A unidade com Ele, se a nossa ligação é somente com Cristo Jesus, essa unidade com Ele tem o poder por si mesma de gerar unidades uns com os outros. As conexões no sentido horizontal, elas ocorrem pessoa a pessoa. Se nós nos alimentarmos de Cristo, algo extraordinário acontece e somos desafiados a dependermos unicamente da vida de Jesus, que vai crescendo em nós. Uma quinta observação é que precisamos estar profundamente cientes, por meio da mente de Cristo que em nós opera, que a comunhão do corpo depende da unidade que cada indivíduo tem com Jesus. Não depende de um esforço religioso em favor da unidade, não depende de uma tolerância religiosa para suportar o pacote, entre aspas, que cada um traz de seu grupo em particular, depende unicamente da fé de que Ele é suficiente e capaz para governar o seu povo e capacitá-los, alimentá-los, socorrê-los, levantá-los, perdoá-los. Confiar plenamente de que precisamos confiar plenamente de que foi para essa liberdade e dependência que nós fomos chamados, né? Isso tem que estar acontecendo em nós se nós verdadeiramente declaramos Jesus como o Senhor de nossas vidas, ou se nós verdadeiramente nos rendemos ao senhorio de Cristo. Sexto, é o seguinte: muitos acharão esse estilo de viver em Cristo uma loucura, pois estes vão defender com unhas e dentes os seus vínculos grupais, os seus modos de viver em instituição, né? Mas precisamos entender que loucura, impossível e nada são matérias para Deus fazer tudo. A sétima observação é que hoje, pelo que eu vejo falar, né, são mais de 16 milhões de pessoas que abandonaram as instituições religiosas. Muitas entraram para grupos, outras permanecem às margens dos acontecimentos e talvez até isolados de tudo, né? São chamados pelos tolos de desigrejados e por outros de desviados. Entretanto, como eu já explanei num vídeo anterior, para o Criador não faz nenhuma diferença se a pessoa é igrejada ou desigrejada.
o que Deus quer, o que conta para o Criador é se nós temos comunhão com Ele por meio de Cristo Jesus. Esse é o propósito dele, né? Pois se não for este o caso, não adianta fingir ser discípulo de Jesus, pois a vida de Jesus só se manifesta naquele que dele se alimenta. Ok, irmãos? Então eu fico por aqui lembrando a você mais uma vez que koinonia é comunhão com o Criador por meio de Cristo Jesus. Essa comunhão significa uma sintonia de sentimentos, modo de pensar e agir de conformidade com Cristo Jesus, o ressurreto. Significa uma identificação com os seus sofrimentos. Tudo isso é o quanto basta para a nossa vida de fé, segundo a verdade e a graça que nos alcançaram por meio do amado de nossas almas, Cristo Jesus. Então, o Jesus que habita em mim, saúda o Jesus que habita em ti com a sua paz. Tchau.